Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em todos os corações. Eu sou Célia, voluntária da Colmeia, essa casa tão maravilhosa que acolhe com todo o coração todas as pessoas que lá chegam, né? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E nós começamos falando sobre a questão de que nem só de pão vive o homem, né? As condições individuais de riqueza, de bens ou de penúria, de pobreza, são muito diferentes, né? E são incidências da lei de causa e efeito, que os orientais resumem como karma, né? Sendo, portanto, justas e necessárias a nós, seres em evolução, porque são elas que permitem o aprendizado e as alterações que se operam na vida de cada um durante as sucessivas encarnações, visando justamente a espiritualização. Essas condições, tanto de penúria quanto de riqueza, elas podem ser tanto compulsórias, né, ou dadas, concedidas a espíritos que as solicitam para a realização de experiências encarnatórias de que careçam, né? Uns pedindo riquezas para dominarem a ambição que delas têm, e outros pedindo pobreza para conquistarem as virtudes da conformação e do desprendimento do mundo material, né? A lei nos dá sempre o que precisamos. O que deseja riquezas, na certa vai obtê-la, para que se liberte dessa ilusão. E aquele que opta pela pobreza, da mesma forma a terá, para que vença o egoísmo e se engrandeça na humildade. De maneira que, quando acudimos aos nossos semelhantes necessitados, oferecendo roupas, remédio, alimento e abrigo, nós cumprimos um dever de fraternidade, mas não o beneficiamos com o afastamento das condições de que, né, lhe são próprias. Nem resolvemos os seus problemas encarnatórios, porque esses possuem muitos outros aspectos e dependem de muitos outros fatores. Então, as instituições espíritas, católicas, evangélicas, né, que se dedicam especialmente à caridade pública, elas devem ter em conta que essa atividade tão generosa, ela não representa um fim, mas simplesmente um meio de ajudar uma necessidade de momento, né? Não esquecendo que o mais importante é o encaminhamento desse necessitado às situações que facilite a ele o cumprimento dos seus compromissos encarnatórios, dando-lhe principalmente conhecimento das leis espirituais, justamente porque, né, esta providência é a que representa a verdadeira caridade. Porque nós podemos suprir o necessitado de tudo quanto no momento ele precisa. E nem por isso nós vamos lhe dar, de repente, o impulso dele se mover no sentido da ascensão espiritual. Por quê? Porque depende do livre-arbítrio, de decisão própria de cada um, né? E somente pelo esclarecimento espiritual ele vai poder ter, né? As instituições religiosas,
normalmente se devotam ao atendimento material. E esse esforço não tem fim, né? Porque o problema permanece. E muito ao contrário, ele aumenta à medida que o tempo passa e vai crescendo de uma forma assustadora, né? Aumentando sempre o número de necessitados e diminuindo, infelizmente, os espiritualizados. Então, já que o esforço, né, que nós fazemos visa a caridade, né, que nós façamos então de uma forma mais objetiva, né, visando mais o futuro do necessitado que o presente, que é mais o espírito que o corpo, né? É óbvio que nós não pensamos em momento algum em desamparar o necessitado, né? Nem ofertar doutrina para ele, a nossa religião, a nossa fé, a nossa crença, né? Assim, você tem que fazer isso, né? Vamos dar-lhe o pão, sim, né? Porque o que não podemos ignorar é fora da caridade não há salvação. Porque essa frase ela é perfeita na significação dela. Porque quando se pratica a caridade com um impulso sincero, espontâneo, é porque já atingimos um ponto de sentir dentro de nós mesmos o amor ao próximo universal, que é a lei maior, né, da criação divina. O indivíduo, quando ele é suficientemente evangelizado, ele já vê, sente a necessidade alheia como sendo a sua necessidade, né? Então, em sentido geral, nós devemos ajudar, né? Mas devemos ajudar de uma forma decisiva para a evolução do necessitado. Além do transitório, é claro, né? Que são as coisas materiais. Isso foi muito bem demonstrado por Jesus quando ele disse: nem só de pão vive o homem. Olha só. E quanto à caridade, ele também demonstrou na parábola do samaritano, quando ele conta sobre o indiferente que passa e não acode, né? Aquele mais evangelizado que faz a mesma coisa e segue o seu caminho. Né? Mas vem um samaritano tido como má pessoa, né? Que já tinha dentro do seu coração a semente da evangelização, né? E deixa plantado no coração daquele necessitado a semente da gratidão. Porque já tinha o conhecimento da lei eterna da fraternidade universal, né? Que esta lei da fraternidade universal, ela para acima de qualquer necessidade humana. Os esforços de todos os servidores, tanto espíritas, quanto católicos, quanto evangélicos, é dignificante. Mas é necessário buscar o sentido mais construtivo nessa oferta do esclarecimento, que aproxima o homem de Deus, abre-lhe os caminhos da redenção, né? E não somente alimente o corpo, mas principalmente engrandecer o espírito. E para efetivar essa oferta, né, de modo realmente construtivo, o ideal é criar nas casas espíritas, nas
nas igrejas católicas, nos templos evangélicos, em todas as religiões, cursos, escolas, né, para conhecimento doutrinário e vivência evangélica. Porque isso vai fazer com que o necessitado materialmente, tenha uma visão do porquê acontece aquilo com ele, do que ele pode fazer para melhorar, né? E aqui, até hoje, a maioria de todos os segmentos, né, religiosos tem cuidado mais do corpo que do espírito, né? A caridade, como eu disse, tem vários aspectos e não é exercida igualmente por toda parte, né? Depende dos diferentes ambientes em que o espírito evolui. Então, a caridade de ofertar recursos materiais é própria de mundos inferiores, assim como o nosso, de expiações e prova, né? E onde o espírito de fraternidade é privilégio de poucos. Mas nos mundos mais evoluídos ele deixa de existir. Por quê? Lá o amor é a oferta de todos, o elemento que congrega os seres, aproxima corações, ilumina espíritos e dá felicidade. O Espiritismo, ele é doutrina que nos impulsiona para mundos melhores e mais altos. Então, devemos desde já realizá-los na Terra, apesar de situações às vezes inevitáveis. Nós devemos oferecer luz, amor, com o pão, e não somente o pão com amor. É preciso que as pessoas estejam, além de saciadas da fome da carne, saciados também das suas necessidades espirituais, né, na vida. Então, olhar os olhos, as pessoas com amor, né, com os olhos do amor, é a grande proposta da caridade. Então, lembro de Paulo de Tarso, né, o apóstolo dos gentios, quando definiu a verdadeira caridade como a reunião de todas as qualidades do coração, isto é, o amor. E ele a diferenciou de todas as questões de prestação de serviços aos outros, a distribuição de esmolas, da assistência social, da ajuda às vezes doentia, né, daqueles dependentes afetivos, de compensações de baixa estima ou de tudo que se referia a atitudes exteriores, sem qualquer envolvimento com o amor verdadeiro. Quando ele diz: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, eu não seria senão como um bronze sonante. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Então, reforça o seu conceito, acrescentando: ainda que tivesse distribuído todos os seus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue o seu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, amor, tudo isso não lhe serviria de nada. Muitas vezes nós doamos coisas ou favorecemos criaturas, a fim de proporcionar a nós mesmos, temporariamente, uma sensação de bem-estar.
de poder íntimo ou de vaidade pessoal, para compensar nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. São sentimentos transitórios, artificiais, que persistem entre as criaturas, que por não se encontrarem satisfeitas consigo mesmas, trazem profunda desconsideração e desgosto e supervalorizam-se fazendo algo para os outros, para provarem às pessoas que são boas, importantes e merecedoras de atenção. Na realidade, caridade é amor. E amor é a divina presença de Deus em nós. Raios com que Ele modela tudo e a todas as criaturas. O amor é considerado como a real estrutura da vida e a base de toda a lei universal. É muito importante nós esclarecermos que há inúmeras formas de focalizar a caridade. E nós vamos nos reportar a ela como sendo o amor essência, energias que emergem de nossa natureza mais profunda, vindo da onipresença divina que habita em tudo e em todos. Minerais, vegetais, animais e seres humanos, ao mesmo tempo que vibram, também recebem essa vitalidade amorosa, um fenômeno de trocas incessantes. Então, observemos a natureza, propensões, gostos, identificações, com as quais se particularizam cada ser do universo, inclusive a própria criatura humana. São movimentadas por essa força de predileção, nomeada normalmente como aspiração amorosa. Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a questão do amor, ele coloca a caridade a forma mais perfeita de amar. E o apóstolo João, ele diz: Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Consequentemente, nós, herdeiros e filhos de Deus, somos amor, criados por esse plasma divino. Somos oriundos do amor incomensurável, que sustenta e dirige suas criaturas e criações universais. Todos nós estamos descobrindo, nesse processo dinâmico de evolução, e nós nos assemelhamos como um despetalar de camadas e mais camadas, né? Iniciando primeiro pelas mais densas e atingindo devagar o nosso âmago, que é puro amor. Deus fez os homens à sua imagem e semelhança, e dessa forma somente conheceremos o verdadeiro sentido da caridade como amor criativo, que integra, que é generoso, só quando chegarmos a ter uma clara consciência de nós mesmos. Então, conhece-te a ti mesmo, né? Quando passamos a identificar nos outros a mesma essência de amor, do qual ele e nós somos feitos, nós seremos capazes de discernir o que é o sentimento de caridade. Sejam jovens, velhos, crianças, sadios ou doentes, homens ou mulheres, se passarmos a amá-los incondicionalmente, como nos exemplificou Jesus, que é o nosso mestre e o nosso Senhor,
aí estaremos completamente integrados na caridade. A caridade, ela não consiste em assumir e comandar sentimentos, decisões, bem-estar, problemas, evolução e destino das pessoas. Nem dizer ou fazer para os outros o que podem e devem fazer por si mesmos. Porque quando tentamos reduzir as dificuldades dos outros, nos responsabilizando pelos atos deles, nós estamos impedindo o real crescimento e amadurecimento que eles teriam vivenciado com as experiências que nós impedimos que vivessem. E assim nós vamos distorcendo a real mensagem da caridade, do amor ou da doação verdadeira. E nós vamos seguindo, encontrando no Evangelho de João ainda: não escrevo um novo mandamento, mas sim aquele que tivemos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Quanto mais limitada e particularizada for a maneira de nós vivermos o amor, menor será a nossa consciência de que todos os seres têm uma capacidade ilimitada de amar ao mesmo tempo muitas pessoas. Quanto mais o amor for compartilhado com os outros, mais nos desenvolveremos e seremos plenos na vida. Olhar aos outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Caridade é amor, e não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos. Se nós substituirmos na conceituação de Jesus as palavras benevolência, indulgência, perdão por amor e respeito, nós vamos compreender realmente esse sentimento incondicional do nosso Mestre por tudo e por todos. Amor e respeito para com todos, amor e respeito para com as imperfeições alheias, amor e respeito aos ofensores. Olha as regras básicas de Jesus. Nós não podemos esquecer um detalhe, que respeitar os outros não quer dizer ser conivente ou ter cumplicidade, não é? Então, se nós ajustarmos o texto de Paulo para entendermos melhor, olha como é que fica, gente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e também a dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, ainda que eu dominasse a ciência e tivesse uma fé tão grande que removesse as montanhas, tudo isso não me serviria de nada se não tivesse amor e respeito aos seres humanos. E hoje eu trouxe uma história para contar para vocês, uma história belíssima sobre o caminho do amor. Em Jerusalém, nos arredores do templo, a adornada mulher encontrou um nazareno, de olhos fascinantes e lúcidos, e fixou-o estranhamente. Arrebatada na onda de simpatia a irradiar-se dele, colocou no olhar indivisível expressão de doçura, abeirou-se do desconhecido e falou: Jovem, tenho felicidade ao teu dispor, em minha loja de essências finas,
inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil, encontro o prazer que representa a coroa da vida. Dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Ante o silêncio do viajor, tornou o súplice, depois de leve pausa. Jovem, por que não me respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas. Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? E a mulher sentiu-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu. Transcorridos muitos anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, venerável anciã pediu-lhe socorro para uma infeliz criatura com muito sofrimento, e o mestre seguiu-a. Num pardieiro muito sujo, um corpo chagado exalava gemidos angustiosos. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava, carcomida de úlceras, com a lepra, de pele enegrecida e rosto disforme. À exceção dos olhos profundos, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Fitou o mestre e reconheceu. Era o mesmo mancebo nazareno, de porte sublime e atraente expressão. O mestre estendeu-lhe os braços, tocado de intraduzível ternura, e convidou: vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou: tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia? Que vieste fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Ele sorriu benevolente, dizendo apenas: eu agora venho satisfazer-te os apelos. Descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Essa é a história que me emociona muito, como vocês estão vendo, onde nós sentimos a beleza do sentimento, a beleza do amor que extravasava do Espírito do nosso Mestre Jesus, nosso modelo, nosso exemplo. E nós devemos pensar sobre a caridade com os nossos olhos, principalmente. É no olhar de amor que ela transparece e se torna caridade produtiva, benfazeja, generosa, e torna-se luz. Nós vamos então, neste momento, fazer a caridade de vibrarmos a todos os necessitados do nosso planeta Terra. Aqueles que estão adoentados,
impedidos pela doença de verem os seus familiares nos hospitais. Vamos vibrar, fechando os nossos olhos neste momento, agradecendo a Deus primeiramente, a Jesus, a toda a espiritualidade superior, esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, oferecendo o nosso amor a todas as pessoas, a todos os seres vivos, encarnados e desencarnados, necessitados desse amor, caridade, que eles possam receber neste momento dos nossos corações as melhores vibrações de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, muito equilíbrio, que possam receber os eflúvios do nosso coração. E neste momento, elevamos a todos eles a prece que Jesus nos ensinou quando aqui esteve. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos abençoe, trazendo alegria, saúde e muito amor para nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Dinheiro e amor. Diante do bem não pronuncies a palavra impossível. Certamente sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim, lembra-te de que a virtude não reside no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos nossos irmãos menos felizes? Em que lugar surpreenderíeis frágil cobertor tecido de apólices para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatarás a imundície, a derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido, e farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado à intempérie. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora, e um crânio esculpido de pedras preciosas não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspirar o trabalho que expresse o apoio e a esperança em favor de muita gente. Respeita a moeda, capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo em casa, alguém te pede entendimento e carinho, e além do reduto doméstico, legiões de pessoas esperam-te as demonstrações de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo e não descreias da possibilidade de auxiliar.
Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus a sós, sem finança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração.